Olá! Hoje estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 24 de Êxodo. Esse capítulo, ele corta um pouco aquela sequência que tinha de leis e volta à narrativa da história bíblica. Mas é apenas um capítulo narrativo de histórica e depois veremos algumas orientações diferentes para a construção do tabernáculo de Deus. Mas esse capítulo curtinho é um capítulo muito importante para a sequência da história bíblica. Então, vamos prestar atenção, vamos ler esse capítulo com cuidado e os pontos de destaque que eu gostaria de destacar para vocês são: o primeiro deles está aí logo nos versículos 3 e versículo 7. Deus havia dado aquelas leis que foram descritas nos capítulos anteriores a Moisés, e Moisés leu essas leis perante o povo. E também Moisés escreveu essas leis num livro e leu também novamente essas leis, assim como havia escrito, perante o povo. E em ambas as ocasiões, o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Era o povo se comprometendo com a aliança com Deus. Deus havia feito uma aliança e essa aliança era estabelecida através de algumas leis que os israelitas seguiriam, e Deus, vendo o povo seguir, estaria com o povo, estaria abençoando o povo. E o povo se compromete a seguir essas leis de Deus por duas vezes. E disse, até mais no versículo 7, nós obedeceremos ao que o Senhor disser. Isso é muito importante, porque veremos a partir do capítulo 32 que as coisas não saíram muito bem como o povo também planejava. O segundo ponto de destaque nesse capítulo é que, além de Moisés, outras pessoas, líderes do povo, está aí no versículo 9, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, que eram dois filhos de Arão, e 70 dos anciãos de Israel, eles subiram também o monte. A ordem de Deus era que ninguém subisse o monte até o momento que ele chamasse, e aí alguns deles poderiam subir. E esses homens, líderes do povo, sobem o monte e têm uma visão magnífica, a visão do próprio Deus. Eles veem a Deus. Eles não só haviam ouvido a Deus, mas agora eles veem. A Bíblia não dá muito destaque como foi essa visão, mas provavelmente Deus velou a sua glória e apareceu de uma forma que eles, seres humanos mortais, pudessem contemplá-lo. Mas isso também é muito interessante termos em mente, que eles viram a Deus, não somente ouviram. E o terceiro ponto de destaque é que logo após esse momento, Moisés é chamado novamente por Deus para adentrar ao topo do monte, para um encontro especial com Deus. E Moisés, ele então sobe o monte, ele e Josué ficou um pouco abaixo no monte, e só Moisés vai até o topo, até o encontro de Deus. E uma nuvem com a glória de Deus cobre o topo do monte. É interessante que o capítulo destaca, no versículo 17, que aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no alto do monte. E Moisés adentrou essa glória e ficou ali por 40 dias e 40 noites. Também é interessante termos isso em mente para a sequência dos acontecimentos, que aí poderemos analisar o que aconteceu, por que aconteceu. E um outro detalhe ainda é que, ao Moisés subir o monte, ele deixa o povo de Israel aos cuidados de Arão, seu irmão, e Ur, que também eram um dos principais anciãos ali do povo. Então o povo não ficou desguarnecido, vamos dizer assim, de um líder, de um juiz. Gostou? Compartilhe para que mais pessoas estudem a palavra de Deus conosco e vamos seguindo, aprendendo mais de Deus.